Já entrevistei amigos, já entrevistei pessoas que admiro muito, pessoas que eram uma completa incógnita, mas acho que estou a entrevistar pela primeira vez alguém que é, para mim, uma referência ao nível profissional. Ela é apresentadora, atriz, embaixadora da boa vontade. Ela é incrível, linda, talentosa, é a Catarina Furtado. Olá! Bem, olha lá, olha, o CD dá para fazer aqui, O nosso CD de Natal. que é lindo. Fantástico, obrigada. Em nome da Corações com Coroa, do qual também sou presidente, não é? Exato, olha, não Obrigada. falei desse título. Pois, por isso mesmo, Faltou fiquei esse título. É Está aqui. presidente, fundador e presidente da Exatamente. Associação Corações com Coroa, que também é uma associação incrível e já vamos falar um bocadinho melhor sobre isso. Olha, obrigada por isso. Obrigada Espero eu. estar à altura Sim, estarás desses com adjetivos certeza. todos, Filipa. Ainda és tímida, já não me pareces tímida. Sou. Não te passou com a entrada no Não conservatório? passou completamente. Ainda sou tímida. Sou tímida em situações que eu não domino completamente. Não aqui propriamente, mas Sim, em sim. situações onde eu sinto que ainda não estou a dominar, ainda tenho alguma timidez. Agora, se naquela altura essa timidez me bloqueava, agora Agora já não não. bloqueia. Agora eu Já tenho tens mecanismos, estratégias? estratégias, tenho Qual ferramentas. Qual é a estratégia? É pensar, há uma coisa que eu penso sempre. Amanhã não estarei aqui. Ai, essa Portanto, consciência da mortalidade. Sim, certo. Podes não levar tão a peito a mortalidade, mas Sim. da ideia de que há momentos que não se repetem. Uhum, É uma coisa que eu também digo, por exemplo, aos meus cantores no The Voice. Sim. Amanhã tu não estás aqui, portanto agora aqui no Aproveita. palco, aproveita. É mais isso. Naquela altura eu pensava, não faz mal, não é? Viver o Sou tímida, momento. não faz mal, não vou ali expor-me tanto. Não deixas que Agora, a timidez te agora trave. não, eu digo, não, tenho que me empurrar, não é? Tenho que Sim. fazer um exercício interior de me empurrar para não perder aquela oportunidade. Porque na maior parte das vezes são oportunidades únicas Sim. e que depois têm esta capacidade de bola de neve, sabes? Que levam-te a mais coisas, a mais Alguma coisas. vez perdeste alguma oportunidade por seres tímida? Boa pergunta, Filipa. Que eu tenha dado conta, não. Não aconteceu. Até porque Até entraste agora. no conservatório muito cedo. Empurrada pela minha mãe. Exatamente. Também por causa dessa timidez, Da timidez, não a foi? minha mãe achava que era importante E as entraste artes. a isto, não as foi? artes. Acabaste por completar balé. Sim, sou formada, eu podia ser professora de dança. Tiveste Dança depois clássica, Conservatório Nacional de Lisboa, portanto, Sim. dança clássica com uma componente contemporânea sim, também, sim. mas que sou formada, diplomada pelo Conservatório e pela Escola de Dança. E foi uma coisa que fui empurrada, e eu faço isso hoje em dia um bocadinho com a minha filha, coitadinha, tem algumas características iguais a mim, que é empurrei e vais ver, se não gostares. Ok. Passado uma semana sais. Ela Se está gostares. também? Ela não está, mas noutras Sim. circunstâncias. E a minha mãe fez esse pacto comigo: se não gostares, ficas lá uma semana e vens-te embora. E passado uma semana estava a gostar. E bom muitas das truque. vezes aquilo que nós desconfiamos é um bom truque. Nós temos medo do desconhecido. Sim. Todos nós temos medo do desconhecido. Pode haver assim uma espécie de choque interno que é: eu tenho curiosidade em relação ao desconhecido, uma certa adrenalina, mas ao mesmo tempo tenho medo. Não é? Sim. Eu vou sempre para. Juntamos sempre as duas coisas Pelo e depois há risco. sempre uma que prevalece. Se não tivesses tido uma lesão que tiveste, Sim. achas que ainda hoje estarias... Acho que hoje estaria aqui contigo, Filipa, enquanto coreógrafa. Ok. E estarias a entrevistar-me porque eu estaria com, infelizmente não no Ballet Gulbenkian, que acabou com muita Sim. pena minha, que era uma companhia extraordinária, mas provavelmente estaria noutro palco qualquer, com uma coreografia, provavelmente Mas sobre tens direitos mágoa? humanos. Mágoa não, que é muito forte essa palavra. Tenho tristeza de não podermos, como os gatos, ter realmente Sete muitas vidas, não é? Nós acabamos por Claro ter que acho que algumas. temos, não é? Não nos lembramos é delas. Sim, isso também é verdade. Não, e na prática, quer dizer, eu acabo por ser atriz, apresentadora, Sim, sim. És ativista, tantas coisas mais, não é? mas ainda queria mais. Eu, se pudesse, ainda queria mais. Ainda podes, quem Ainda sabe? queria mais. E a coreografia, há dias em que eu estou, por exemplo, no carro. e Continuas penso a assim, dançar em casa ou vais a sítios dançar? não, faço pilates, que não é, é Eu só também. para. Não é bem uma dança. Não, sabes o que é que o pilates Eu é sou bom? péssima. Para curar as feridas da dança. Porque verdadeiramente, se formos a ver bem, a dança clássica é antinatura. Sim, E é deixa-nos verdade. aqui umas contraturas e umas deformações profissionais. Sim, que se calhar depois que o ficam e Pilates já não tem que consegues tirar. voltar. Sim. Mas vou dançando, vou dançando. Agora, estava-te a dizer que há dias em que estou no carro e penso assim, apetecia-me fazer uma coreografia sobre não sei o quê. E acho que a questão dos direitos humanos estaria sempre comigo, independentemente da profissão que eu viesse a escolher. Sim. E há dias em que eu penso nos corpos das pessoas e penso na forma como os podia moldar e penso no barro que nós somos, porque nós somos peças de barro, não é? Sim. Quer fisicamente, Somos até muito quer moldáveis. Sim, quer claro. de cabeça. E às vezes tenho vontade de não usar as palavras, de usar só o corpo.
Pode ser que um dia. Sei lá. Acho que sim. A Pina Bausch tem Ah, atores, foste logo bailarinos. buscar a Pina Bausch. Não, mas tem bailarinos com 70 e 80 anos. É Olha, verdade, posso ser uma podes ser coreógrafa tu. mais tarde. Sim, é verdade. O jornalismo entrou na tua vida por influência do teu pai, Sim. suponho. Mas tu nunca foste, ou pelo menos daquilo que eu me lembro, não é? Não sou assim tão velha. Nunca foste a filha de. Nunca foste vista como a filha de. Ou foste, no início havia isso. Porque há muitas figuras públicas que sofrem com isso e às vezes O nosso nem sequer querido é Rui Pego. Estou a falar Tadinho precisamente do dele. Ruizinho. Não, e às vezes, e muitas vezes, e no caso do Rui isso aconteceu, não foi uma vantagem, até lhe fechou Fecharam algumas portas. Sim, sim. Eu sempre tive consciência de que isso podia ser algo negativo. Acho que terá havido muita gente que deva ter pensado que eu entrei em televisão porque o meu pai trabalhava em televisão. No entanto, como eu tive sempre essa consciência, por exemplo, eu quando concorri ao Senjor, à escola de jornalismo, eu não avisei o meu pai. E muitos dos professores eram colegas do meu pai. E eu, quando me inscrevi, nem sequer inscrevi com o nome Estava portado. a pensar nisso, pois. E, portanto, fiz aquela triagem toda de seleção, que é muito difícil. Naquela altura era, não sei como é que está o Senjor agora, que tinha muitas eliminatórias, não é? Tu ficavas Sim, ou não sim, ficavas, sim. passavas para mais uma fase. Depois, não é? Até a última. E eu ia, e eu só cheguei a casa, que ainda vivia com os meus pais, e disse aos meus pais e ao meu pai em concreto que tinha entrado num curso depois de fazer essas eliminatórias, depois de ter passado. E percebi nitidamente Qual foi a que os professores não sabiam quem eu era. Eu era mais uma aluna, aliás, com o Nuno Marco, assim como uma série de pessoas que Sim, estiveste com o Nuno Marco. foi exatamente dessa leva, com mais pessoas que ficaram felizmente aí nos meios de comunicação social, alguns para jornalismo de imprensa escrita. E a reação do meu pai foi: mas porquê que não me disseste nada? E eu, porque eu não queria ser vista como a filha do Joaquim Furtado. Entretanto, pronto, sabes que uma das coisas que eu acho que é muito importante na vida é, independentemente de nós conseguirmos isso ou não, porque isso já é muita sorte e é preciso muita segurança, é nós não estarmos muito preocupados com o que os outros dizem e as nossas opções não residirem aí. E eu fui ao longo do tempo criando essa armadura e hoje, de facto, essas opiniões não me dizem muito, Claro. porque muitas das pessoas que falam são as que fazem menos. Sim, já aprendeste isso. Já aprendi, não é? Também são Claro. 28 anos a fazer televisão. Mas quem fala muito, quem tem muita crítica para dizer, é quem faz muito pouco, é quem produz muito pouco. E eu nem estou sequer a falar da questão mais óbvia, e é um lugar comum dizermos a inveja, não é? Todos nós dizemos, inveja não é nada, muitas vezes não é inveja. Não, não é. às vezes é insegurança. Às vezes é má formação das pessoas. Ou isso, mas pode ser tanta coisa. Pode ser muita coisa. E Inveja agora com as redes sociais, não é? Vemos tanto isso. E inveja reduz muito aquilo que pode ser o olhar dos outros, percebes? Acho que muitas das vezes é a incapacidade das pessoas de produzirem tal e qual como as outras que faz com que as pessoas critiquem. E às vezes aquela pessoa tem uma história qualquer difícil ou um dia difícil. Às vezes pode ser só querem birrar com alguém, pois, não é? Mas eu cresci Não numa sei. altura em que não havia redes sociais, portanto Pois, aí até foi sim. um bocadinho mais positivo, confesso. Sim, sim, sim. Por um lado mais sofreste positivo, por outro lado mais negativo, porque hoje em dia há mais oportunidades de tu dizeres o que pensas, mostrares talentos teus, até mesmo na música, não é? Eu tenho alguns cantores que vão ao The Voice e já têm um clube de fãs e nunca ninguém os viu a não ser nas redes sociais. E já vão... Chegam sempre a alguém. Naquela altura, como é que eu me mostrava ou os meus eventuais talentos se não fosse através da RTP, no primeiro canal, porque não me esqueci. Depois é que fui para a SIC. RTP, pois, começaste no Top Mais. Eu comecei no Top Mais. Eu li algures que tu não querias ter aceitado esse convite. Não, porque eu nunca quis ser conhecida. Eu nunca quis. Tinha a ver com isso. Sim, eu nunca tive o sonho de ser uma figura pública. Antes, pelo contrário. Tudo aquilo que eu achava que queria fazer... Então, quando foste para o Senjor tirar jornalismo... Era jornalismo que eu queria fazer, não era ser Mas um figura jornalismo pública. de backstage, nem sequer era... Jornalismo, nem sequer pensava em jornalismo televisivo. Sim. Não é? Pensava muito em jornalismo radiofónico, porque o nosso estágio na altura só dava para rádio ou para imprensa E foi escrita. na rádio que Foi na fizeste. Correio da Manhã Rádio, depois fiz Antena 1, fiz comercial, enfim, fiz muita rádio. Mas de facto eu pensava em jornalismo, puro e duro, percebes? Não, a ideia de ser conhecida, de ser um nome, nunca me atraiu. Sim. E eu acho, analisando agora com estes anos todos de carreira, que provavelmente é isso que faz com que eu tenha uma boa saúde mental. Porque essa ambição de querer ser muito conhecida, de querer ter muito sucesso, de querer ter muitas conquistas, traz-nos ansiedade também, percebes? Sim, e acaba Querer por muito, ser... querer muito.
isso acaba por ser uma consequência do teu trabalho, portanto não deve ser esse o objetivo. Não O deve objetivo ser deve ser nunca o o outro, propósito. Exatamente, nem mais, é isso para mesmo. depois eventualmente chegares aí. E foi ou não. por isso que se calhar eu fui fazendo a minha triagem, mal ou bem, houve pessoas Sim. que se calhar gostaram mais, outras menos, mas essa triagem foi sempre em função daquilo que me fazia realmente feliz e que eu gostava mesmo. Portanto, fui trabalhando, sempre trabalhar muito. Eu acho que É o é importantíssimo segredo. nós deixarmos o recado que não se faz nada sem trabalho. Mesmo. Sim, ouviram? Mesmo. É em 93 que entras mesmo na casa de toda a gente com as Frutas Estrelas, Sim. um dos programas mais vistos de sempre. Tinhas 20 anos? 21? 19? Por aí, não 21, era? por aí, sim. Super nova. Mesmo quando penso nisso, eu Tu estás com quanto agora? Eu tenho 31. Sim. Mas eu entrei na rádio aos 21. Então, Mas se eu tivesse ido apresentar o programa mais visto de uma viste? televisão que tinha acabado de Sabes qual era a grande vantagem? Uma inconsciência terrível. Pois, exato, ias naquela Havia duas loucura. coisas, era uma inconsciência terrível e uma vontade enorme de não falhar. Sim, Essas duas isso é coisas bom. juntas é brutal. E isso normalmente tem-se com essa idade, não é? Estás a ver? É brutal. É Dás de género. tudo. Dás tudo. Quer dizer, 2 ou 3 pessoas vão ver-me. Não é? Aquilo parou. Sim. O mundo parou com a chuva de estrelas. O mundo português, não é? Sim. E de facto foi uma coisa, de repente estava na casa de toda a gente, toda a Mesmo. gente falava É das de mim. minhas maiores recordações de infância. Pois. E o Caça ao Tesouro, não te lembras? Também, sim, sim. Que era incrível, Que era tinha imensos incrível, o meios, Caça ao tinha um Tesouro, sim. helicóptero. E... Foi o programa que eu mais gostei de fazer até A hoje. sério? O Caça ao Tesouro. Gostavas de voltar a fazer? Eu acho que era... Eu gostava. É um entretenimento diferte do que se tem hoje, mas eu acho gostava, tão já aprendi interessante. imenso sobre Portugal, Uhum. de uma forma muito lúdica e muito interessante e não popularucha. Sim. Era um entretenimento e fazia uma coisa ótima, que era dava às pessoas o seu valor a cada população, a cada Sim, sim. localidade, Isso é super importante. percebes? E as pessoas recebiam-nos, parecia a Lady Di, não é? A aterrar numa Sim. coisa, uma coisa inacreditável, não é? Sim, Porque sim. era assim uma coisa E hoje mesmo... não existe. E hoje não existe. Se olharmos para a Sim. televisão, não é? Mas Temos também já não muitos pode programas existir, de talentos, Filipa. temos... Mas já não pode existir, não há orçamento para isso. Pois, e havia na altura. Na não é? altura havia. Sim. Não há. Porque há outras plataformas, não é? Naquela Sim. altura, como te disse, não havia plataformas digitais e, portanto, hoje a plataforma digital, seja ela qual for, faz concorrência direta à televisão. Claro que sim. E, portanto, não há orçamentos para isso. Mas essa inconsciência que dizias e essa capacidade É que de fazia dar com que tudo por tudo, resultasse. é que foi. E como é que era o dia da Catarina Furtado nessa altura? Boa pergunta também, nunca ninguém me fez essa pergunta. Passava a vida, sei lá. Levantavas-te muito cedo? Não mudou muito, quer dizer, eu hoje Fazias desporto? fazia mais desporto do que Ok. faço agora, sim. Tinhas tempo para fazia- namorar? Sim, mas também ainda tenho. Também ainda tenho, mas Eu não estou namorava. a fazer a comparação com agora, estou a dizer Não. se... Tinha Como é tempo. que era, Ai, sim, na sim, altura? tinha tempo. Não, namorei sempre. Namorei sempre. Ótimo. Sempre. Ficamos felizes. E essa coisa, não tenho tempo para namorar, nunca existiu Não, para mim. há Duas ou três coisas que eu não repito nas figuras públicas. Não tenho tempo para namorar, Exato. não repito. É o preço da fama, Também, não sei o né? que isso é. Acho que ser famoso não pressupõe que toda a gente queira ser famoso e, portanto, não acho que E nem todos ser famoso... pagam o mesmo. Nem todos, mas se tu reparares na frase, o preço da fama. Ou seja, pressupõe que ser famoso seja uma consequência. coisa muito boa e, portanto, tem que ter um preço. Sim, Ora, pressupõe que consequência toda má. a gente queira ser famoso. exato. Não é? Os meus filhos não querem, a minha irmã nunca quis. Tenho amigos e meus imensa gente que não tipo, quer, nem pelo amor de saem Deus. comigo à rua de género, fica cá em casa, porque é para não Sim. darem beijinhos no meio da rua. Portanto, essa coisa que se acha que toda a gente quer aparecer na televisão e ser muito conhecido e ter os seus nomes, não sei o quê, não é verdade. Portanto, essa frase também não subscrevo. E qual é que é mais? É tão chato ir na rua e as pessoas falarem. Também não subscrevo. Gosto imenso de falar com as pessoas. Mas vais, por exemplo, ao Colombo ao domingo? Sim, se for não preciso. vou. Mas é porque tu não gostas mesmo que fosses Não, é porque não anónima. fica no meu caminho e é porque mesmo que eu fosse anónima Não também não ias querer, gostaria, claro. tal como eu, numa praia, eu anónima, não iria para a praia onde as pessoas ficam ao lado umas das outras. Mas é sim, eu sim, sim. anónima, Sim, não é sim, eu sim, percebo conhecida. perfeitamente. Portanto, e quando vou na rua gosto imenso de que as pessoas falem comigo e falem Sentes-te naturalmente. bem, não é? Com esse reconhecimento, claro. E Porque não no só fundo porque é o eu, se reconhecimento não do teu fosse trabalho. conhecida, eu seria assim. Percebo. Percebes? Agora não mudo lembrei-me nada. do Marcelo Rebelo de Sousa, do presidente. Eu Mas- acho que ele deve ser desse género Mas sabes que é também. muito engraçado estás a dizer isso e agora, porque as pessoas não entendam isto como uma coisa meia soberba da minha parte e meia... Mas de facto muita gente me diz isso.
É porque Muita há gente me esse diz, estilo de tu pessoa, tens não uma coisa é? como o Marcelo. Sim. Porque é esse tipo de Sim, pessoas. sim, sim. E Mas eu sempre era ouvi miúda, dizer que mesmo ele em pequenino já era assim. Eu era miúda, mesmo tímida, mas de qualquer das maneiras, passava aquela barreira, já estava ao colo de toda a gente, já estava a abraçar toda a gente. Sim. É muito giro, porque é natural em nós, não é? Ainda bem que não perdeste isso mesmo Sim. sendo a figura pública. Como é que a representação entrou aqui na tua vida, no meio? A representação... Era porque a apresentação não chegava? Não, eu acho que é Foi anterior, por acaso? só que depois não tinha tido ok. tempo e fui... Eu tenho tentado passar pela vida, não deixar que a vida passe por mim, ou seja, tentar realizar os sonhos que tenho, ou as vontades. Essa era Tenho uma tentado delas. tudo, por tudo. Às vezes, por isso é que o dia é tão longo e começa às 8 e acaba à meia-noite, porque eu no meio quero sempre realizar mais um sonho, mais uma vontade, mais uma curiosidade. E eu, quando fiz o curso de dança, na Escola de Dança do Conservatório, eu tinha também a disciplina de teatro, com o João Mota, que é encenador, para quem Sim, não sim. sabe, enfim, o grande fundador do Teatro da Comuna. E o João Mota foi meu professor e sempre me disse que achava que eu devia ir para a representação. Ok. E eu naquela altura dizia, João, eu quero é dança, eu quero é ser coreógrafa, eu quero ser bailarina. Portanto, nunca fui por aí. Quando de repente vou para o Senjor e depois vou para o Top Mais e depois vou para o Chuva de Estrelas, há ali um momento em que eu disse, eu não quero fama por fama, eu não quero ter 21 anos e o país inteiro aos meus pés, entre aspas, e conhecer, eu quero aprender muito mais. E se eu vou continuar a fazer programas de talento, acabou daqui a 10 anos, onde é que está o meu sumo? Onde é que está a minha É enciclopédia? engraçado teres feito essa reflexão. Eu disse, eu não nessa quero altura. isso, eu não quero ser só famosa, mas lá está. Eu Não não é quero tão só ter cedo. sucesso, eu não quero só ter dinheiro. E portanto pensei, eu vou ficar emagrecida em termos de conteúdo e eu não quero isso. E pensei, é que me dá uma oportunidade boa de parar. E houve muita gente que disse, és completamente louca. Mas isso foi depois do Chuva de Sim, Estrelas? sim. És completamente louca, tu vais abandonar uma carreira que está No quer auge. dizer, no auge de tudo. E eu disse, é o que eu preciso. Portanto, fui estudar para Londres, que foi um 2 em 1. No fundo, fui realizar o sonho de tentar perceber como é que seria enquanto atriz e estudar, 3 anos. E foi afastar-me do mega, lá está, a vossa palavra, Mega. do mega sucesso que estava a ter. E de repente... Mas estavas a sentir pressão com esse Estava a sentir sucesso. Havia pressão. coisas que tu não gostavas nessa... Não, eu sempre fiz o que queria. Isso é uma coisa que agradeço piamente a todos e um dos diretores já partiu, que foi o Emílio Rangel. Lutei muito para que só fazer aquilo que realmente me sentisse bem, não é? Mas sentia uma pressão, porque naquela altura, e é preciso recuar-me, se as pessoas que nos estão a ouvir se calhar não têm noção, havia muito pouca gente nova. Porque a televisão e a rádio Era assim para grandes era para nomes, grandes não é? figuras muito mais velhas, não é? E portanto os putos novos tinham, era quase um esforço Hércules entrar no sistema Sim. e era sempre visto com não sabes Pois. pouco, não sei. E como eu de repente era a miúda, a grande esperança, A namoradinha de a Portugal. namoradinha de Portugal, a grande esperança, a grande não sei quê, eu pensei, eu não quero isso. Eu quero saber mais, para depois estar cá Exato. para dar e vender, não é? Porque essa é o... Sabes o que é? Eu acho que nós temos que sempre que investir muito em nós. Não dar como garantido ter muitos likes no Instagram, ou termos não sei o quê, ou termos fotografias e as pessoas dizem, ai que linda. Não pode ser só isso. Não, o sucesso é um reflexo daquilo que tu investes. Tu investes ao longo do tempo e tu pões Em ti. dentro. E tu lês, é o resultado do que tu lês, é o resultado do que tu refletes, é o resultado das pessoas incríveis que tu encantas à volta e que dá para divertir, mas dá momentos para introspeção. É o resultado disso tudo. E eu acho que de alguma forma estava a adivinhar, ai meu Deus, se eu fico aqui, acabou, vou ficar só isto, vou ficar só uma apresentadora. Acho que foi isso. Foi uma espécie de E quando bola vieste de de cristal. Londres, tiveste logo trabalho como atriz? Arranjaste logo alguma coisa? Depois fiz castings. Portanto, eu O já que é era que tu muito fizeste? conhecida. Tu fizeste, a primeira coisa que fizeste não foi a novela logo? Não, foi o Quase, foi uma peça de teatro no Ok. Teatro Aberto, Ok. com o Diogo Infante. Comecei logo bem. Sim. E depois disso fizeste logo 700 coisas com o Diogo Depois fiz Infante? logo, depois arranjei um irmão mais velho para o resto Sim. da vida. Mas fiz casting. Eu depois já era muito conhecida, mas Mas fiz fazias casting. casting na mesma? Sim. E fiquei. Portanto, aí começou, fiz não sei quantas peças seguidas, de teatro. Depois fiz uma novela e fiz alguns filmes. E agora, mais recentemente, fiz peças de teatro também. Foi a E última fiz- coisa que fizeste como Foi, atriz? foi. A E última- fiz séries de televisão fizeste também. a Liberdade 21. Fiz a Liberdade 21, fiz a Ok. Cidade Despida, que era protagonista. Pois que era uma PJ. Sim, já me lembro. Uma pistola. E peças de teatro. Só não faço mais como atriz porque
porque é muito difícil conciliar com as gravações. Sim, de terias que televisão. ser só atriz, não é? Teria de ser Quase, só porque há atriz. coisas que É, exigem muito, é. muito tempo. Mas não vou desistir nunca. Boa. Passamos então para a tua vertente mais, como é que eu hei de dizer? Se calhar mais emocional, a parte de seres embaixadora da boa vontade para uma das agências da ONU, para os direitos e saúde reprodutiva, disse bem? Sim, é o Fundo das Nações Unidas para a População, Ok. que tem essa pasta, sim, disseste bem. Ok, Que pronto. tem a É que pasta são da várias, saúde. então. No fico fundo, confusa. o FNUAP, o NFPA, em inglês, Ok. é a agência das Nações Unidas que trata todos os assuntos que têm a ver com a saúde materna, com a saúde sexual e reprodutiva, com a igualdade de género Sim. e com o potencial dos jovens. Depois há o UN Women, que é só para as mulheres, mas Sim. esta tem a componente da saúde sexual e reprodutiva Exato. e do planeamento familiar, que é absolutamente vital Uhum. o investimento para a redução da mortalidade materna e neonatal. Não é? Portanto, esta é a agência que faz com que menos mulheres morram ao dar à luz, percebes? Se tiver que resumir, diria isso. Tu foste convidada, este convite surgiu porque tu já tinhas demonstrado trabalho a defender a causa? Ou... Sim, porque este convite surgiu. Eu na vida também acho, Filipa, que nós nos inclinamos para as coisas não caem no céu. Mas acredito piamente que tu dás e depois vais Recebes. recebendo. E portanto, eu, enquanto figura pública, nas entrevistas que dava, manifestei sempre muito o interesse na causa das mulheres e da Sim. igualdade de género e da discriminação. Comecei a fazer voluntariado aos 9 anos. Minha mãe é professora do ensino especial, portanto eu comecei a fazer voluntariado com crianças deficientes, especiais. E portanto isso sempre foi uma inquietação. Sim. E no fundo, quando eu manifestava as minhas opiniões, ainda que mais nova, ainda menos sustentadas e menos sábias, não é? Manifestava pelo menos a grande preocupação enquanto figura pública. E a verdade é que as Nações Unidas andavam a fazer uma espécie de casting pela Europa. E tu estavas ali. E olha, e escolheram-me a mim há 18 anos e têm renovado o acordo, o que é inédito quase. Eu li alguns que era um acordo vitalício. Não, Ah, então estava enganada. não. Antes, pelo contrário, eles têm dito adeus a muitos embaixadores de boa vontade que não mostram trabalho feito. Ah, mas isso faz sentido. Eu acho que sim, Não é? completamente, sim. Claro que até porque são figuras públicas e Sim. às vezes dizem que sim e depois não se envolvem. Não se comprometem. Não se comprometem porque se calhar não está no chip, também não tem culpa, Claro, mas não está no óbvio. chip. Mas tem que Eu e haver a Angelina Jolie somos Pois, as mais exato. antigas. A sério? A sério. Pois, se calhar as que têm um maior nível de commitment. Com... Porque eu não conseguiria, eu mesmo que deixasse de ser embaixadora de boa vontade das Nações Unidas, Filipa, as causas continuariam. Claro, e tu continuarias sempre, a fazer o teu trabalho sempre. da Portanto, melhor eles maneira têm possível. visto com isso a e depois não te esqueças que há título. aqui uma coisa importante, é a parte da África lusófona. As pessoas conhecem-me, não é? Através da RTP conhecem, Internacional. falam a mesma língua, pronto, tudo coisas E portanto importantes. isso tem um impacto grande na vida. Claro. Quando eu vou falar sobre mutilação genital feminina, sobre casamentos adolescentes, Se calhar casamentos ouvem, forçados, não é? ouvem-me de uma Não, forma se muito... calhar é de certeza. É. Como é que se refletiu na tua vida isto de teres passado a ser embaixadora da boa vontade? Foi com peso, Foi ou seja, com foi o peso da peso responsabilidade. Sim, de grande responsabilidade, porque na altura, quando eu fui convidada há 18 anos, havia imenso interesse em saber muita coisa, mas havia muito desconhecimento. Da minha parte ainda há, atenção. Sim. Portanto, basicamente, fechei-me em casa a ler relatórios e estatísticas e Uau. e a Se saber calhar tudo. até ficaste bastante. Fiquei com um peso de responsabilidade muito grande e tensa, sim. Tive um apoio brutal que ainda tenho, da doutora Alice Frade, que é uma assessora nesta matéria dos direitos humanos muito, muito importante, tem acompanhado o meu trabalho há muito tempo, voluntária também. E basicamente aquilo foi, aqui está uma oportunidade incrível de poder angariar mais cúmplices para tentarmos de alguma forma fazermos um mundo um bocadinho melhor. Sim. E fui ler. Mas aquilo que mudou mesmo, Filipa, na minha vida foi quando, pela primeira vez, eu fui ao terreno. E qual foi o primeiro sítio onde foste? Moçambique. Ok. E quando chego a Moçambique e de repente passo dos relatórios em papel e das estatísticas e dos números e para as pessoas, percebes? E estava ali a tocar nas pessoas. Sim. Bem, aquilo foi de um impacto brutal. E eu Estiveste pensar, em aldeias? estive em eu aldeias, suponho. estive a falar com jovens com HIV-Sida, estive a falar com mulheres que basicamente tinham sido abandonadas por terem a doença, com bebés ao colo, sem poderem trabalhar, sem comerem e abandonadas pelos maridos, com os bebés e os bebés sem poderem ser amamentados. E jovens a dizer na altura que sabiam que o país
e a atravessar uma grande dificuldade porque muitos dos jovens estavam contaminados, enfim, e eles impotentes naquela O altura. que se diz a uma pessoa Na dessas? altura, olha, foi tão incrível porque houve jovens que me pediram apenas computadores numa associação de jovens Uhum. que eles diziam como é que nós podemos informar os nossos mais velhos que não fazem ideia do que é a SIDA e que não acreditam que ela existe, porque acham que a SIDA é uma doença do Ocidente inventada pelo Ocidente. Como é que nós, Catarina, podemos explicar-lhes que é verdade se nós nem temos acesso à informação, nem temos Provas. desculpa, nem temos computadores, não temos nada. E na altura lembro-me de fazer uma angriação de computadores e impressoras e de rede, enfim, fizemos lá um mecanismo para que aquela associação de jovens pudesse ter ferramentas para se empoderar, Sim. percebes, de informação, para poderem ser eles agentes de mudança junto das suas comunidades, quer dos seus pais, quer das escolas, inclusivamente, professores que sabem muito pouco, não é? Que estão muito pouco informados, muito pouco sensibilizados para... Sim. E que passam ideias pré-concebidas e que perpetuam péssimos hábitos, não é? Sim. Inclusivamente, há as questões de professores que têm situações de abuso com alunas, enfim. E, portanto, eu queria, de alguma forma, que aqueles jovens ficassem Sim, com o que eles poder tivessem na poder mão, do não é? lado deles Empoderados, e exatamente. a partir daí depois vão influenciar toda uma comunidade. Exatamente. E quando vejo essas pessoas, pensei, nunca mais na vida eu vou abandonar estas causas. Sentiste que havia ali Havia um mesmo essa compromisso. necessidade. Sim, essa E necessidade. é muito porque engraçado depois... quando volto aos sítios, Filipa, e eu volto muitas vezes aos mesmos Sim. sítios. Quer dizer, eu já fiz Moçambique, São Tomé e Príncipe, Já Guiné-Bissau. estiveste, vou dizer isto porque é uma causa. Porque Tua. eu já estive na Ilha do Príncipe, sim, a Milhares de fazer vezes. voluntariado. Já estiveste lá muitas Milhares de vezes. vezes. Eu fiz a primeira testagem do HIV-Sida na Ilha do A Príncipe. sério? Foi a primeira vez que fizeram testes de HIV-Sida. Fui eu acompanhar os médicos do mundo. Uau. E é inesquecível tu velares homens a fazerem o teste e eles a dizerem, Sim. mas o que é isto? Eu não tenho nada. Sim. Eu não tenho nada, eu não fiz nada. Mas às vezes eles sabem que têm, não é? Mas continuam sempre. E as mulheres com o são mesmo sempre as discurso. maiores vítimas, Sim, porque sim. como há poligamia, as mulheres depois têm Exatamente. mais. Mas fiz São Tomé, Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, várias vezes, não é? Timor, várias vezes. Depois fiz Indonésia, fiz Haiti, fiz Índia, fiz Sudão do Sul. Há muita diferença entre as culturas. Ou seja, nessa abordagem ou na maneira como eles abordam a questão da doença ou de muitos filhos. Há muita diferença nas culturas, há muita diferença nas tradições, mas há uma coisa que eu acho que posso... Alguma coisa que é transversal. Sim, acho que posso dizer isso com toda a convicção, porque são 18 anos a viajar por estes países, também para os Príncipes do Nada, que é o programa que eu tenho na RTP, Sim. não é? E que vou tendo ao longo já há 13 anos. Eu acho que a dor é transversal. Eu acho que o sofrimento é transversal. E quando as pessoas dizem, as tradições e tal não sofrem como nós, é mentira. Claro que sim. É mesmo mentira, Filipe. Eu vi muitas mulheres a sofrerem em silêncio, em que tu não vias uma lágrima a cair, tu não vias um berro de angústia, mas eu sabia, através daquele olhar, profundamente no olho da mulher, que ela estava a sofrer horrores porque mais uma vez perdeu um filho. Porque nestes países, cuja taxa de mortalidade, quer materna, que é das mães, quer Gigante. neonatal, que é dos bebés, é gigante. E, portanto, as mulheres não dizem quantos filhos têm, dizem quantos filhos perderam, em primeiro lugar. Quando tu perguntas a alguém, eu perdi não sei quantos filhos, eu tenho estes. Agora, imagina. Portanto, esta questão do hábito de perder filhos é que faz com que haja uma espécie aparente de passividade. Claro, Ora, claro. o sofrimento, eu tenho a têm certeza, é mecanismos de igual defesa. em toda a parte do mundo. Sofrer é igual. Agora, tens tradições diferentes, sim. Por exemplo, que tu tens maneiras muito diferentes de celebrar, ou de, não é bem celebrar a palavra, mas de manifestar Claro. um momento de morte, um funeral, não é? Nós aqui é choro, não é? Choro, 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 até havia as carpideiras, não é? Sim, exato. Noutros países africanos onde eu já vi, é festa. Dança, sim. Dança-se, festa. Agora, onde é que está o sofrimento? Está sempre lá. Claro, a maneira como nos manifestamos é que muda. É que muda. Foi depois de teres feito essas viagens, depois de teres percebido que tinhas esse grau de comprometimento com a causa, que decidiste criar Corações com Coroa? Sim, foi. Achei que, para já, porque muita gente que eu dou valor, ou melhor, dou valor, a opinião é importante para mim,
me diziam, mas aqui em Portugal também há tanta coisa que tu podias de facto fazer. Não te chateia, às vezes, irrita-me um bocadinho a diferença do nós e eles, não, como se houvesse uma imenso, diferença. Para mim não há fronteiras. Não Exato. há de todo fronteiras. E às vezes sou acusada nesse sentido. Estás a ajudar os outros. Mas quem são os outros, não é? Quem são os outros? É a mesma coisa de ter. Eu tenho 4 filhos lá em casa. 2 meus, profundamente meus, e 2 enteados. E esta coisa, nós não temos um coração elástico? Claro que temos. Esta coisa de se eu te estou a dar a ti, Filipa, não estou a dar a outra pessoa. Mas onde é que isto, não é? Onde é que se esgota isto? Não é verdade? E portanto a mim irrita muito, até porque nós somos um país que fomos acolhido muito em muitos países e por muitas gerações, e portanto a mim detesto, porque o exercício que eu faço sempre é pôr-me nos sapatos dos outros, no lugar dos outros. E portanto, se eu queria ser bem acolhida, eu só posso acolher bem. Claro. E isso traz felicidade. Tu, quando recebes alguém e essa pessoa fica grata, não tem de dizer obrigada, mas fica grata, tu vês isso e tu recebes isso, tem um impacto dentro de ti. Portanto, para mim não tem, os corações não têm mesmo fronteiras. E às vezes irrita-me um bocadinho, vai lá ajudar para a Guiné. E aqui? E aqui? Claro que há muita coisa aqui. E tentaremos colmatar, e há muitas associações, e há muitas... Mas quer dizer... É por isso que cada um de nós abraça causas diferentes, não é? E na dá Guiné-Bissau, tempos por diferentes às exemplo, coisas. A mortalidade materna é das maiores do mundo. É assustador. Do mundo. Aqui não é. Nós somos um caso de verdadeiro sucesso no que diz respeito à saúde materna. É um caso incrível. Portanto, se lá se morre ao dar à luz, é ali que eu tenho que atuar nesta área. Sim. Mas achei que Não noutras áreas, todas, em Portugal, não posso estar em todas, em Portugal, noutras áreas faria sentido criar a associação. Nomeadamente no que diz respeito à igualdade de género ou à desigualdade de género. E no que diz respeito à discriminação. Sim. À violência. Nós somos vergonhosamente violentos no que diz respeito à violência doméstica e à violência no namoro. E temos que estar atentos. E aqui eu falo para vocês, malta, que nos estejam a ouvir. Morrem imensas mulheres todos os dias. Em Portugal. Sim, todos os dias há muitas mulheres que sofrem violência doméstica. Exatamente. Mas há mortes associadas, nem sequer estamos a falar de uma em coisa... Portugal. E não só. E na violência no namoro, os números são terríveis. A violência no namoro é gritante. Sim. Porque a malta não se está a tratar bem. Porque a malta confunde controlo com paixão. Sim. Ciúme com amor. E o que está a acontecer na malta mais nova, e vocês têm que assumir isso de uma vez por todas, é que 28% dos jovens, quer das raparigas, quer dos rapazes, acha normal o comportamento de controle. Quando vocês vão ver as chamadas, as mensagens no telefone, quando têm acesso às contas de mail, quando dizem que aquela roupa não é própria porque é uma mini saia, um decote assim não sei o quê, ou elas também não sei o quê, quando não deixam os rapazes falar com as raparigas e vice-versa, isto chama-se controlar. E isto, quando atinge determinados momentos das vidas do namoro, já estamos a entrar numa esfera de violência. Porque a violência não é só física, é psicológica. O que os dados indicam é que 22% dos rapazes acham normal violência sexual. Rapazes, adolescentes. A sério? Isso é uma estatística que saiu da UMAR, que é uma associação que faz um trabalho excepcional, e que diz que 22% dos rapazes, dos adolescentes em Portugal, acham normal a violência sexual. Isto o que é que vai dar? Muito mais números de violência doméstica daqui a uns tempos. Porquê é que tu achas que não é valorizado por todos ainda a importância de se apoiar mais as mulheres, de se ajudar uma mulher que já sabemos que vai sempre ajudar uma comunidade inteira, um país, um mundo, tudo. Porquê que isso acontece? Achas que são os homens que não querem perder o seu lugar de privilegiados porque o têm e é natural que tenham esse medo, porque se calhar não queriam estar no nosso lugar, ou são as mulheres que já estão acomodadas, que, ok, sempre foi assim? Eu acho que é um bocadinho as duas coisas, Filipa. Acho que há mulheres que não foram ensinadas ou não foram valorizadas ao ponto de perceberem que é esse o caminho. Que é esse o caminho e a sua importância. E, portanto, como não têm essa valorização, não conseguem ver. É como quem se não foi amado tem menos capacidade para amar. De amar, sim. Não é? Nós vemos muitas vezes quando os namorados não se entendem. Sim. E tu dizes, não tem uma história para trás assim. Uma história para trás que, caralho, nunca soube amar, porque nunca foi amado. E, portanto, isso é uma coisa um bocado
que se perpetua no tempo, não é? Uma mulher que não saiba, que nunca aprendeu verdadeiramente o que é o seu papel. Por outro lado, mulheres que nunca, na verdade, foram discriminadas também têm menos capacidade de perceber que muitas, ou a maioria, são. Sim. Portanto, temos estes dois lados Sim. da moeda. E depois temos os homens que não têm culpa. Quer dizer, alguns terão, mas não há uma Sim. consciência clara. Global. E eu não tenho nada essa perspectiva Sim, altamente. os homens são todos iguais. Os homens são insuportáveis de todo. Não? Sim, Eu tenho sim. homens feministas à minha volta, que são os maiores. Sim. E o meu pai é um feminista, o meu marido é um feminista, enfim, tenho muitos amigos feministas no sentido. Porque é importante dizer-se que o feminismo não é o contrário do machismo. Sim, ainda há essa confusão. Machismo é uma coisa que realmente faz mal à sociedade e às mulheres e diminui o papel da mulher na sociedade. Diminui. A mulher fica amachucada. Sim. O feminismo é, quer dizer, há muitas definições, mas basicamente é nós querermos igualdade de oportunidades. No fundo estamos naquela pole position Sim, das sim, corridas. Sim, e não é estarmos roubar todos, nada a de ninguém. todo. É estarmos todos ali. E depois estas mulheres conseguem chegar até aqui, conseguem. As que não conseguem, Não conseguem. os homens conseguem passar à frente e passam à frente. Sim. Basicamente Então qual é é a tua isto. opinião? Agora lembrei-me desta questão. Das cotas. A minha opinião das É cotas, que eu sou um bocadinho... Não tenho bem a certeza de qual é eu a tenho minha a certeza opinião. absoluta. Ainda bem. Quero ser influenciada. Olha, eu tenho a certeza absoluta porque comecei por não ter certeza nenhuma. Ok. E, portanto, comecei por... não gosto dessa Sim. coisa meia maternal sobre nós. Completamente. Agora, acho absolutamente fundamental. Ok. Porque é muito importante nós, para termos decisões na vida, ou convicções, digo, nós temos os exemplos, os role models, em versão pessoas, ou em versão atividades, medidas políticas, ou em versão países que as adotaram, Sim. é aquilo que nos deve ser o nosso line guide, as nossas linhas orientadoras, certo? Os países nórdicos, de uma maneira geral, optaram pelas cotas. Ok. Ora, vamos lá ver o que é que aconteceu lá. Sabes o que aconteceu, Filipa? Conta-me. A igualdade de género atingiu valores muito simpáticos. Ok. Muito Ou simpáticos. seja, resultou. Foi uma medida estratégica. Percebes? Sim. Ou seja, Portanto, daqui por uns tempos eles poderão acabar, eventualmente, com as exatamente, cotas. abandonam essa estratégia que é tu Exato. criares ali um passeio, tens de criar aquele passeio não é? Exato. Para os peões passarem. Depois já não é preciso, porque depois aquilo já vai na vai autoestrada, sozinho. já vai numa Exato. autoestrada, os carros já passam, não precisas que... Percebes a ideia? Sim. E portanto eu acho que há males que vêm por bem e há medidas que têm que ser tomadas para tu atingir determinados objetivos. Olha, mudaste a minha opinião. A sério? Ainda Não bem. mudaste, mas ajudaste a formular. Sim, sim. Ainda sim. bem, porque verdadeiramente depois, Mesmo. Filipa, a peneira, sabes aquele objeto que é uma Sim, coisa sim. que tira o trigo do joio, não é? Exato, vai tirar as Vai, coisas, não vai é? tirar e portanto as mulheres que não têm capacidade para lá estar, Naturalmente não estarão. não estarão. Se estiverem, algumas que não têm capacidade, no fundo, infelizmente, vão estar em lugares e ocupar lugares que muitos homens que não têm capacidade estão a ocupar neste momento. E aí é que se atinge a igualdade. O que eu não estou a dizer é que todas as mulheres chegarem lá são maravilhosas. Claro. Porque somos todos humanos. Sim. O que eu estou a dizer é termos a oportunidade de chegar lá. Exato. Depois, infelizmente, temos pessoas, temos homens incrivelmente incompetentes. E também teremos mulheres incrivelmente incompetentes. Agora, não travem, é à partida a possibilidade das mulheres chegarem, que é o que está a Sim. acontecer. As mulheres não passam, de uma maneira geral, para os setores de administração. É verdade. Em Portugal, mulheres no mesmo serviço, na mesma profissão que homens, ganham muito menos. Como é isso é possível, não é? 17%. Gritante. Qual é a coisa mais importante que tu aprendeste com a maternidade? Desviar o umbigo para o lado. O meu umbigo não está aqui. Está aqui. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, ou que já não estás tão centrado em ti próprio. És muito inteligente. É. Claro. É. Mas também estava a pensei que ias naquela do cordão Do cordão umbilical. Não, por acaso podia ser. Sim. Não, é basicamente eu não sou a pessoa mais importante. Da Quer tua dizer, vida. isto é preciso. Espera aí. Não, atenção que eu penso como tu. Agora estamos de acordo. Mas espera aí que eu tenho que retificar. Porque Ok. eu acho que nós temos que ser sempre as pessoas mais importantes das nossas vidas para podermos estar com sanidade mental e com todas as nossas capacidades ao ponto Também de é sermos verdadeiramente capazes de amar os outros. Uhum. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu não me tratar bem, eu não vou conseguir Claro. tratar bem os meus filhos ou os meus amigos. Mas é um processo conjunto. É um podes fazer processo isso ao mesmo conjunto. tempo, Pronto. portanto, Mas o que é, em primeiro lugar, eu pensarei
na felicidade deles, percebes? E depois na minha. Mas eu tenho que me regar todos os dias para eu estar bem, Que bonito. percebes? Sim. Portanto, é isso que acontece. Mas esse processo foi, ao descobrir, foi descoberto com a maternidade, mas foi descoberto também muito com o meu lado mais social. Ok. Eu hoje sei perfeitamente o que é a definição de sucesso. Uhum. Que não é capas de revista, audiências a ganhar às outras estações de televisão, muitos negócios e projetos e uau, muito dinheiro. O sucesso para mim não é isso hoje em dia. E tem a ver com a deslocação do meu umbigo. O sucesso para mim é eu conseguir de facto atrair muito mais pessoas à minha volta para um bem comum e estarmos muito felizes e estarmos sempre a celebrar. É isso. Tal. A coisa mais importante que aprendeste também com o Festival Eurovisão da Canção. Olha, bela pergunta também. Adoro que estejas sempre A elogiar, mas valorizar. é bom, ouve lá, Filipe. Nunca te fizeram estas perguntas. Eu sou entrevistada a toda a hora, como Pois, deves calcular. Sim. Portanto, vocês têm aqui uma mega Filipa, grande sorte. Oh, Quando eu obrigada. tiver uma rádio, vou roubá-la. Que eu não sonho ter, portanto, não há problema. Mas podia ser uma boa proposta. Podia ser. É uma grande pergunta. Olha, das coisas mais incríveis que a Eurovisão me trouxe foi a minha capacidade de resistência. Estou à prova de bala. Ok. Mesmo. Reforcei imenso a minha autoconfiança. Uhum. E depois houve outra coisa muito bonita, o trabalho de equipa. A forma como nós as quatro, quer dizer, aquilo é uma equipa muito grande, atenção, a RTP ganha um prémio. Sim. Nós ganhámos, a RTP ganha um prémio Que mundial, lindas. que foi até agora a estação que melhor produziu um Eurovisão. Uau. É a RTP. Portanto, no fundo, estamos todos portugueses de parabéns. Parabéns. Mas no que diz respeito à apresentação, nós as quatro criámos ali uma girl power Sim. absolutamente indestrutível e isso foi muito bonito. E ficámos Eurobabies para todo o tempo. Europa. E vai nascer um baby mesmo, porque a Silvia está. Silvia. A sim. Silvia conseguiu, desculpa, Silvia, mas tenho que dizer isto. Conseguiu namorar durante uma Durante a semana. Eurovisão. Que foi uma coisa de loucas. Nós trabalhámos à volta de 7 horas por dia, uma coisa Meu absurda. Deus. E ela conseguiu namorar, foi a única que conseguiu namorar. Eu fiz uma pausa no meu namoro. Tu que sempre namoraste, Eu que sempre não é? namorei, ela disse: Ali eu não aguento mais, não aguento, conseguimos estou exausta. perceber. Mas quando falas disso, de teres reforçado a tua autoconfiança, és apresentadora há 20 e não sei quantos anos. É, mas há Tu muita... achaste que esse momento ia chegar, em que tu ias precisar de... De mais um bocadinho. Quer dizer, eu nunca fui vista por tanta gente. Também é verdade. E há um exercício que eu digo muitas vezes aos meus meninos lá dos programas de televisão, que é, vocês, para que não sejam tipo atordoados pelos nervos, escolham uma pessoa de quem gostem muito e quando estão a cantar pensem só nessa pessoa. Eu no fundo aí apliquei isso, que já não precisava de aplicar há muitos anos, porque já estou assim, não é? Não Sim, tenho, sim, quer sim. dizer, há sempre uma certa tensão Sim. num direto, mas ali eram milhões e milhões e milhões e eu pensava, meu Deus, Sim. é o mundo inteiro a ver-me. Então aí centrei-me nos meus filhos. Se fosse a Catarina dos 20 anos, nem sequer pensavas Nem nisso. sequer pensava e estava com Não é o mundo a ver-me. E lembro-me perfeitamente de eu e Daniela que tivemos a parte mais difícil, que foi a gala final, não é? Sim. Em que fizemos o voting, que é aquilo que estamos... E aí não podiam não enganar-se. nos podíamos não é? enganar em nada, era o Sim. mundo inteiro. Eu lembro-me de nós darmos a mão debaixo da mesa, eu e ela, e tínhamos as duas anéis valiosíssimos, e ficarmos com Com marcas. as marcas dos anéis. Porque apertávamos Deus. tanto a dar força uma à outra, a Daniela Roy e Sim. eu, e aquilo foi muito bonito. E ganha. E quando acabou foi tipo assim, uau, Foste golo! festejar. Fomos. Quer dizer, Foste por acaso namorar, nesse dia não. finalmente. No dia seguinte sim, Ok. fui dormir. Fizeste bem. Normalmente eu termino o programa, dou-te nomes de pessoas que tu conheces e que toda a gente conhece e em troca te dás uma opinião sobre essas Boa. pessoas. Guess what? Marisa Liz. É o meu furacão de emoções, é alguém que eu admiro profundamente. Somos muito parecidas do ponto de vista dos afetos. Uhum. Somos muito zelosas. Não és balança, não? Não, sou virgem. Ah, ok. Somos muito zelosas, somos muito protetoras, somos muito... Ninguém nos afeta. Mas ao mesmo tempo protegemos toda a gente. Percebes? É aquela coisa... São as mamães, vocês. Somos muito mamãs, mas somos muito frontais. As duas. Adoro a Marisa. Love you, baby. Diogo Infante. Eu, quando eu era pequenina, pedi à minha mãe um irmão mais velho e ela disse que não era possível. E quando comecei a trabalhar com o Diogo Infante, numa curta-metragem, e na peça de teatro, sentimos imediatamente Química. química. E eu disse: tu podes vir a ser o meu
irmão mais velho, que eu precisava do irmão mais velho. E ele disse: tu podes ser. Ele é filho único. Oh, E teve uma irmã que morreu e que se Ok. chamava Catarina, portanto estava tudo ligado. vocês estavam ligados. Estava. Estão ligados É uma para pessoa sempre. que eu admiro profundamente porque é muito sério, muito Uhum. talentoso, muito responsável, muito trabalhador e super giro. Verdade. Essa parte eu confirmo. O É. resto não sei, porque não conheço pessoalmente. João Reis, Tem um feitio. já estás nessa fase. Vocês estão casados há quanto Estamos tempo? já casados há 13 anos. Uhum. É uma pessoa. Estou para o ano extraordinária. é ano de crise, só para avisar, porque Desculpa? é de 7 em 7. Não é nada. Ora, mas passámos o 7. Passaram 7, pronto. Na Então vou boa. passar o 14 É, também. também acho que sim. É um super pai. Uhum. Super, super pai. É um companheiro incrível. É provavelmente o ator melhor da sua geração. E é feminista. E é feminista, exato. E o Diogo Infante também é feminista. Portanto, Fica aqui, há aqui um tipo, critério. exato. Homens que Sabes entram na minha cozinhar, vida. és feminista e sabes dançar, então candidata. Está feito, exato. Obrigada, Catarina. Obrigada, Está Filipa. feito. Obrigada. Beijinhos.